O cérebro do homem e da mulher, eles processam a mesma briga de formas completamente opostas. E é exatamente por isso que vocês nunca conseguem concordar sobre o que realmente aconteceu. O autor do livro Amor e Respeito, ele identificou que homens e mulheres têm necessidades emocionais diferentes dentro do conflito. A mulher, predominantemente, busca sentir-se amada. O homem, predominantemente, busca sentir-se respeitado. E quando um dos dois sente essa necessidade ameaçada, a reação que ele tem é interpretada exatamente como a ameaça da necessidade dele. E aí o que acontece é o que o autor chama de ciclo da loucura. Eu vou explicar. Ela se sente sem amor e reage de uma forma que soa desrespeitosa para ele. Ele se sente desrespeitado e age de uma forma que soa sem amor para ela. E isso, por si só, já explica boa parte do fenômeno. Mas a neurociência, ela acrescenta uma camada a mais nisso. A amígdala, que é a estrutura responsável por processar ameaça e medo, ela tende a ativar de forma mais rápida e mais intensa nas mulheres nos conflitos relacionais. E isso acontece por quê? Porque o cérebro feminino, em média, ele aloca mais área cortical justamente para processar a linguagem emocional e de vínculo. E o que isso significa? Durante uma discussão, a mulher ela tende a processar essas nuances emocionais, tanto da fala quanto de gestos do parceiro, com mais velocidade e intensidade do que ele processa as dela. Já o cérebro masculino, ele entra num estado chamado inundação emocional, é assim que John Gottman chama, com mais facilidade e limiares mais baixas de estresse. E o que isso significa? Significa que o sistema nervoso do homem, ele atinge uma sobrecarga fisiológica com um aumento de frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, muito mais rápido do que a da mulher em situações de conflito verbal intenso. Só que quando esse estado de inundação acontece, a capacidade de raciocínio lógico e de escuta ativa vai caindo drasticamente no homem. E isso faz com que o homem, muitas vezes, ele se cale ou se afaste, não por uma questão de desinteresse, mas porque o corpo dele, literalmente, ele está em modo de sobrevivência. Ele chegou no limite dele. E esse dado, ele explica uma parte importante desse ciclo, que seria, quando ela busca mais conversa durante o conflito, tentando resolver através de mais diálogo, o corpo dele pode já estar em sobrecarga fisiológica. E aí o diálogo, nesse momento, ele se torna contraproducente, não por falta de amor, mas por uma limitação neurológica temporária. E quando ele se afasta, buscando se acalmar, ativa ainda mais a necessidade dela de sentir-se amada, o que reinicia o ciclo. E John Gottman, ele recomenda nesse momento um mecanismo que ele chama de pausa estruturada. Quando qualquer um dos dois perceber que está entrando nesse estado de sobrecarga, é possível pedir uma pausa de uns 20 minutos. E por que 20 minutos? Porque esse é o tempo aproximado, mínimo, que o corpo humano precisa para voltar ao estado de regulação após um pico de estresse. Mas você vai fazer isso com o compromisso de retomar a conversa depois e não de evitar aquela conversa indefinidamente. E qual seria a recomendação ideal? Que cada um, durante o conflito, consiga oferecer deliberadamente a necessidade do outro, mesmo sem sentir vontade naquele momento. Ela oferecer respeito verbal explícito, mesmo se sentindo magoada. É ele oferecer demonstração de afeto e conexão, mesmo estando na defensiva. Essa oferta deliberada, mesmo sem uma reciprocidade imediata, é exatamente o que consegue interromper o ciclo antes que ele comece a escalonar. Se você entende que o cérebro do homem e da mulher eles processam a mesma discussão de formas fisiologicamente diferentes, fica mais fácil para você parar de interpretar a reação do outro como se isso fosse um ataque pessoal.
E aí você passa a enxergar isso como realmente é, que é o sistema nervoso do outro reagindo biologicamente da forma que ele foi construído para reagir. Isso, por si só, não resolve o problema sozinho, mas tira a discussão do campo da culpa e coloca no campo da compreensão, que é exatamente onde qualquer mudança real ela começa a acontecer. Enfim, é isso.